Olá, pessoal! Bem-vindo ao meu momento leitura bíblica. Hoje, 5 de dezembro de 2023. Atos 14. A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não-judeus creram. Mas os judeus que não creram atiçaram os não-judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Os moradores da cidade estavam divididos. Alguns apoiavam os judeus e outros eram a favor dos apóstolos. Então, os não-judeus e os judeus, juntos com os seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades do distrito da Licaônia, e para as regiões vizinhas, e ali anunciaram o Evangelho. Na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado, porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Este homem ouviu as palavras de Paulo, e Paulo viu que ele cria que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: Levante-se e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua. Os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós. Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e o de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade, e o sacerdote desses deuses trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele, ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e a Paulo. Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram: Amigos, por que vocês estão fazendo isto? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o Evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz, e é Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. E é Ele quem dá também alimentos para vocês, encher o coração de vocês de alegria. Mesmo depois de terem dito isto, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles. Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensava que ele tinha morrido. Mas quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Paulo e Barnabé
anunciaram o evangelho em Derbe e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Písidia. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinava que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. E em cada igreja, os apóstolos escolhidos, presbíteros, eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em quem este havia crido. Então Paulo e Barnabé atravessaram o distrito da Písidia e chegaram até a província da Pânfilia. Anunciaram a palavra em Perge e depois foram para o porto de Atalia. Dali foram de navio para Antioquia da Síria, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus para o trabalho que agora estava terminando. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. E contaram como ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem. E ficaram muito tempo ali como seguidores de Jesus. Atos 15. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar este assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e da Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essas notícias. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhes contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o Evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceitar os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles, e Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E é essa carga nem nós, nem os nossos antepassados podemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós judeus cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Então, todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus.
Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: Meus irmãos, escutem. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as Escrituras Sagradas dizem: Depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim, todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. E Tiago continuou: A minha opinião é esta. Eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Penso que devemos escrever a eles uma carta dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidos em sacrifícios aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não comam sangue, pois desde os tempos antigos a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas, e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Então os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja e mandaram por eles a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus que vivem em Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia. Soubemos que alguns do nosso grupo foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos escrevendo, porque o Espírito Santo é nós mesmos e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são, de fato, necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Então, mandaram que os 4 partissem, e eles foram para Antioquia. Lá, reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali, e depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os mandaram de volta para aqueles que os tinham enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali.
Mas Paulo e Bernabé ficaram alguns tempos em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Pânfilia. Por isso eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem, depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando força às igrejas. Atos 16. Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e em Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim, as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentavam a cada dia mais. Como o Espírito Santo não deixou que anunciasse a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia, Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bítínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troarde. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: Venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois desta visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Nós embarcamos em Troarde e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estava nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus, e o Senhor abriu a mente dela
para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou, dizendo: Venha ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau, que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: Estes homens são servos do Senhor, do Deus Altíssimo, e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: Estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar estes costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-lo com toda a segurança. Depois de receber esta ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira, mais ou menos à meia-noite. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça isso! Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então, eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Na mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que havia levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhe deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa
ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte estes homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los. Podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos, e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público e depois nos jogaram na cadeia. E agora querendo e agora querem nos mandar embora, assim em segredo. Isso não, que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos solte. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpas. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora.